Olá, eu sou o professor Francisco e estou aqui para a gente conversar um pouco sobre a atividade de reflexão-ação do módulo 3. Essa atividade tem como finalidade fazer uma análise da realidade da escola e do seu entorno, ou seja, do lugar e do território onde essa escola está inserida. Para isso, a proposta é fazer uma atividade em 4 etapas. A primeira etapa, que tem como objetivo descrever a escola em que você trabalha ou com a qual mantenha contato. A sugestão é que a atividade seja feita em 4 etapas. A primeira etapa, chamada de descrição da escola, você vai fazer a descrição de uma escola com a qual você mantém contato, ou como profissional da educação, ou como um outro tipo de profissional que não tenha contato direto com a escola, mas que, de alguma forma, esteja inserido no contexto onde a escola está localizada. Se você é agente de saúde, por exemplo, que não está diretamente inserido na escola, mas você conhece alguma escola, na comunidade onde você realiza o seu trabalho de agente de saúde, você tem possibilidade de fazer o trabalho tomando como objeto essa escola. Bom, para desenvolver a atividade, primeiramente é lançado um vídeo que vai servir de inspiração para você realizar o seu trabalho, porque nesse vídeo você vai ver como que foi feita a descrição da organização dos tempos e do espaço de uma determinada escola. Então veja o vídeo e tente levar para o seu trabalho alguns dos princípios colocados no vídeo. Ainda a título de sugestão para realizar a atividade, são lançadas algumas questões que devem nortear o seu olhar e a sua descrição sobre a escola selecionada. A primeira questão é: a escola é estadual ou municipal? De que forma a escola recebe apoio dessas instituições? Como é a relação da escola com o município ou o estado? O orçamento da escola é suficiente? Uma outra questão: como é o espaço físico da escola? Como é a sua infraestrutura? Como os espaços são organizados e ocupados? E aí você vai observar, por exemplo, como é o espaço das salas, os locais de passagem, de convivência, enfim, você vai fazer uma observação da escola. Essa primeira questão, que trata do tipo de escola, se é escola estadual, se é municipal, de onde provém os recursos da escola, acredito que você, conversando rapidamente com a direção da escola, com a coordenadora pedagógica, enfim, com alguém do núcleo gestor da escola, você consegue obter essas informações, que são informações de caráter mais institucional. Com relação ao espaço físico e à infraestrutura da escola, é um trabalho mesmo de observação. Então, você, entrando na escola e fazendo a sua observação, é possível fazer a descrição que a atividade requer. Então, essa primeira etapa, que é a descrição da escola, não é difícil de fazer, acredito que está ao alcance de todos realizar, e é só uma atividade de exercício. Primeiro, conversar com a equipe gestora da escola para saber esses aspectos do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, sobre as instituições que mantêm a escola, sobre as fontes de recursos da escola, e fazer a observação do espaço físico para que você possa descrever qual é a situação da escola, como é que ela se encontra, se o espaço é adequado para atender os alunos, se tem os equipamentos necessários, se tem, por exemplo, biblioteca, se tem espaços de recreação, se tem laboratórios de informática ou de ciências, se tem refeitório, enfim, observar qual é a situação da infraestrutura e do espaço físico da escola, se tem uma infraestrutura adequada para atender os alunos ou se necessita de melhorias na infraestrutura e no espaço físico. A segunda parte da atividade
requer que você faça uma descrição dos sujeitos da escola. Quem são os sujeitos da escola? São as pessoas que participam da escola, que fazem a escola. São os alunos, são os professores e a equipe escolar como um todo. Bom, então a segunda etapa da atividade diz o seguinte: neste momento, procure detectar de forma geral os sujeitos que constituem tanto a comunidade em que a escola está inserida, como o conjunto de pessoas que efetivamente a frequentam, entre alunos e profissionais que lá trabalham. A ideia não é fazer uma pesquisa sociológica completa, mas fornecer um quadro aproximado da escola a partir de sua experiência de trabalho. Tenha em mente algumas questões, lembrando que elas servem apenas de guia, não precisam ser respondidas minuciosamente nem seguidas à risca. As questões são as seguintes, que devem servir de orientação para você olhar e descrever os sujeitos da escola onde você vai realizar a pesquisa. Primeiro, os estudantes moram longe ou perto da escola? Como se locomovem até a escola? Como é o seu trajeto de casa até a escola? Que tipo de ocupação tem as pessoas que moram nessa comunidade? Há uma ocupação predominante ou o perfil de emprego é heterogêneo, ou seja, é diversificado? Trabalham em geral longe ou perto de suas casas? Quantos alunos provenientes de famílias participantes do programa Bolsa Família estudam na escola? Há alguma diferenciação entre eles e os que não participam do programa? Você encontra estudantes que pertencem a grupos indígenas, quilombolas ou integrantes do MST, por exemplo? Você observa o predomínio de alguma religião na comunidade? E entre os alunos, como as pessoas do bairro e da escola lidam com a diversidade cultural de religião? Quais os principais conflitos que você observa entre os diferentes sujeitos que compõem a comunidade escolar? Bom, então, como você vê, são muitas perguntas e que estão diretamente relacionadas ao modo de vida das pessoas, aos aspectos culturais, mas também socioeconômicos. E aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou saber essa quantidade de informação de todas as pessoas que frequentam aquela escola? E além disso, da comunidade que está ao entorno da escola? Eu vou ter que fazer uma pesquisa com todas essas pessoas, vou ter que entrevistar essas pessoas? Não, você não precisa fazer isso, porque esses aspectos, se você trabalha na escola como profissional da educação, seja como professor ou fazendo parte da equipe gestora, você tem condições de saber pelo menos parte dessas informações, pela experiência que você tem de conviver nessa escola e de conviver com a comunidade que frequenta essa escola. Então, não se trata de fazer uma pesquisa minuciosa como se fosse uma pesquisa sociológica, né? Mas sim ter uma ideia geral desses aspectos. E para isso você não precisa necessariamente entrevistar todas as pessoas que fazem parte ou que mantêm relação direta com essa escola. Então você pode conversar com as pessoas que trabalham na escola. Se você não trabalha na escola, por exemplo, você pode conversar com as pessoas que trabalham na escola, com os professores, com a equipe gestora, porque certamente eles têm uma ideia do perfil dos alunos, do perfil da comunidade na qual a escola está inserida. Então, a ideia é que você possa ter uma noção geral desses aspectos e não informações precisas sobre cada um desses aspectos, sobre todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade escolar, né? Então, a princípio pode parecer uma coisa grande e de difícil acesso, mas na verdade não é. Como eu falei anteriormente, basta que você tenha uma noção desses aspectos. Então isso você pode fazer, ou se não, através da experiência que você já tem com essa comunidade, de saber mais ou menos qual é o perfil socioeconômico dos alunos, qual é o perfil socioeconômico das pessoas que moram na comunidade e que, consequentemente, mantêm relação com a escola.
assim também como saber outras características mais relacionadas à questão cultural, como a questão da religião e a questão da diversidade cultural. Alguns aspectos, como por exemplo, a quantidade de alunos que participam do programa Bolsa Família, isso aqui você descobre facilmente conversando com a equipe gestora, porque eles devem ter esses dados. Se não, com os órgãos que são responsáveis pela inclusão e o controle da participação dos alunos no programa Bolsa Família, né? Outro aspecto, como por exemplo, se você encontra estudantes que pertencem a grupos indígenas, quilombolas ou integrantes do MST, se você é professor da escola, tem como você saber isso facilmente. Se você não trabalha na escola, converse com alguém da escola e faça essa pergunta, que acredito não seja difícil obter a resposta. Bom, então é isso. Descrever os sujeitos é você ter uma ideia geral desses aspectos. Então não precisa fazer entrevistas com uma quantidade grande de pessoas. Converse com as pessoas que possam lhe dar essas informações. Bom, você já fez a descrição da escola e a descrição dos sujeitos que participam dessa escola. E agora vamos fazer a descrição do entorno da escola, ou seja, a descrição do lugar, do território, da comunidade onde essa escola está inserida. Para isso, observe as seguintes questões que devem nortear o seu olhar no momento de fazer a observação e no momento de fazer a descrição. Primeiro, essa comunidade onde a escola está inserida, trata-se de um espaço urbano ou rural? Isso é um exemplo, né, que você pode observar. E isso é uma informação fácil de você obter, né? Porque se a escola estiver numa zona rural ou numa zona urbana, não tem dificuldade para você identificar isso. Segundo, há espaço de recreação, de lazer, de acesso à cultura na comunidade? Se há, quais esses espaços? Isso também você vai fazer observando, andando pela comunidade. Se você ainda não conhece bem a comunidade, você pode fazer uma observação rápida pela comunidade e você vai observar se tem uma praça, se tem algum espaço que seja destinado para a recreação, o lazer ou ainda qualquer outro tipo de acesso à cultura. E aí você vai dizer se tem ou se não tem, e se tiver, você vai descrever quais são esses espaços, vai dizer quais são esses espaços. Uma outra questão que pode te ajudar na hora de fazer essa descrição é observar quais são os serviços públicos disponíveis na comunidade, como por exemplo, se tem posto de saúde, se tem posto de polícia, se tem serviço de atendimento ao cidadão próximos à escola ou na comunidade onde a escola está inserida. Então, mais uma vez, basta fazer uma observação na comunidade que você consegue essas informações. Isso se você não estiver diretamente inserido na comunidade, porque se você for um morador da comunidade, essas informações você já tem, né? Outra questão que pode te ajudar no momento de fazer essa descrição, observar se há locais de trabalho disponíveis das famílias que vivem nessa comunidade. As famílias que moram ali, elas trabalham na própria comunidade ou elas precisam se deslocar para outras regiões para trabalhar? Essa também é uma informação que você consegue conversando com as pessoas, isso se você ainda não tiver uma experiência mais próxima dessa comunidade, né? Caso seja uma comunidade que você não está diretamente inserido, na qual você não está diretamente inserido, você pode conversar com algumas pessoas da comunidade ou mesmo com algumas pessoas da escola que é possível obter essa informação. E, por último, mais uma questão que pode te ajudar no momento dessa descrição é observar quais são as principais dificuldades na relação da escola com a sua comunidade.
Essa questão você pode fazer ela para os profissionais da escola, tanto para os professores quanto para a equipe gestora, que certamente eles vão te dizer alguma coisa sobre como é a relação entre a escola e a comunidade. Bom, mais uma questão que pode também ser útil no momento de fazer essa descrição, que é observar se há relações entre a escola e os espaços que você observa fora dela. Ou seja, a escola mantém relação com os outros espaços comunitários, como por exemplo, com a igreja, com o posto de saúde, com a associação de moradores, se há algum tipo de articulação entre a escola e esses espaços, né? A escola pode, por exemplo, manter um projeto em parceria com a igreja, ou com as igrejas, ou em parceria com o posto de saúde, ou em parceria com a associação de moradores. Então, essas informações também, acredito que você pode conseguir conversando com a equipe gestora da escola. Bem, então, essa é a etapa 3 da atividade, que tem como objetivo descrever o entorno da escola, ou seja, a comunidade onde ela está inserida e observando nessa descrição as relações que a escola mantém com a sua comunidade. Bom, então, já que até agora já fizemos, né, a descrição da escola, a descrição dos sujeitos da escola e a descrição do entorno da escola. E agora vamos passar para a quarta etapa da atividade, que tem como objetivo fazer uma análise desses aspectos. Ou seja, na quarta etapa você vai analisar esses aspectos que até aqui vocês vêm descrevendo, que é a descrição da escola, a descrição do sujeito e a descrição do entorno da escola, da comunidade da escola. Bem, então, a quarta etapa da atividade tem como objetivo construir um plano de intervenção que proponha alguma forma de estabelecer uma relação entre escola e território em seu contexto específico. Esse objetivo quer dizer o seguinte: você vai olhar para uma realidade, descrever essa realidade e fazer uma reflexão e uma análise sobre essa realidade, visando o quê? Visando a transformação dessa realidade. Por isso que a proposta é fazer um plano de intervenção, a partir desses dados que você vai produzir nas etapas anteriores. Para isso, temos aqui algumas questões que podem nortear, orientar esse processo de análise dessa realidade específica, que é a realidade da escola que você selecionou para realizar o seu trabalho. Primeiro, você pode pensar, por exemplo, que a forma como os espaços e tempos organizam-se e são ocupados na escola analisada contribui ou não para o desenvolvimento dos sujeitos? Como isso acontece? Uma outra questão: a escola trabalha para a construção de espaços e tempos que contribuem para a emancipação da condição dos sujeitos inseridos nesse contexto? A escola procura criar esses espaços a partir das necessidades de seus alunos? É uma outra questão. Que espaços você acha que poderiam ser melhor aproveitados na escola analisada? Como isso poderia acontecer? Como você avalia as relações que se estabelecem ou não se estabelecem entre as instituições e as escolas? Que tipo de envolvimento você percebe que poderia ocorrer para criar e expandir os territórios educativos? E os territórios educativos não são somente aquilo que está dentro dos muros da escola, mas também o que está no entorno da escola, certo? Como os espaços dispostos na comunidade são aproveitados pela escola? São utilizados para a criação de lugares diferenciados? E aí você pode pensar naquela pergunta da etapa anterior que questionava sobre a relação da escola com
os espaços comunitários que estão no seu entorno. Se há, por exemplo, articulação entre a escola e as igrejas, entre a escola e a associação de moradores ou os órgãos de saúde, né? Se a escola, por exemplo, aproveita a praça ou algum parque que possa existir na comunidade. Então, é mais ou menos nesse sentido que você deve fazer a reflexão. Bom, e por último, uma questão que, a meu ver, é o que sintetiza mais o objetivo dessa atividade, que é: o que poderia ser feito diante desse diagnóstico? Que relações entre escola e bairro ou escola e comunidade poderiam ser feitas para criar espaços que contribuam para o desenvolvimento e emancipação dos sujeitos? Então, esse é o sentido da atividade. É você olhar para a realidade da escola, descrever essa realidade, fazer uma reflexão sobre essa realidade e propor uma alternativa para mudar essa realidade e propor algo que possa melhorar um aspecto dessa realidade. Então, esse é o objetivo da atividade. Então, você fazendo isso, você consegue cumprir com a finalidade da nossa atividade de reflexão ação, que fecha o módulo 3 deste curso. Então, cumprido as 4 etapas da atividade, após fazer a descrição da escola, a descrição dos sujeitos, a descrição do entorno da escola e a análise desses aspectos, você vai produzir um documento, um texto, que pode ser um texto, apenas texto, mas que pode ser também um vídeo, pode ser fotografias e pode ser a junção disso tudo. Então você pode, no seu texto, colocar fotografias que possam ilustrar a realidade que você está descrevendo e analisando. E com isso você vai ter um amplo diagnóstico e uma rica análise do espaço da escola, que vai servir para a construção do seu trabalho de conclusão do curso.